Ok? Então, vamos lá. Esse, como o Euclides falou, a gente escolheu esse tema, vida perfeita, né? Que é o sonho de consumo de todos nós, né? E é um dos temas de uma das 258 palestras, na realidade é a 97. Depois a gente vai passar o site, se alguém quiser se aprofundar e lê-la na íntegra, a gente vai passar, tá bom? Vamos lá? Sejam todos bem-vindos. Vamos fechando os olhos um pouquinho para a gente fazer um pequeno relaxamento. Fechando os olhos, coloquem os pés no chão e faça algumas respirações profundas, inspirando pela narina e expirando pela boca. Façam isso umas 5, 6 vezes, para sentir o corpo relaxando. Sinta o seu corpo encontrando um estado de relaxamento, deixando todas as tensões do dia a dia. Nesses momentos, nós vamos ficar no aqui e agora, nessa escolha que fizemos de participar dessa roda de conversa, Vida Perfeita. Eu faço ali uma pergunta: vocês acham que a vida é perfeita? A maioria das pessoas vivem, infelizmente, frustradas porque sua vida poderia ser perfeita. Mas o que falta para ela ser perfeita? Viver uma vida perfeita é quando somos capazes de dar e receber prazer. É quando conseguimos estabelecer relacionamentos profundos, verdadeiros e também sermos autores da nossa própria vida. Vamos imaginar que nós temos à nossa frente, vocês tenham na frente de vocês um porta-retrato, uma foto de pessoas que vocês amam. Aquela foto que geralmente se tira no Natal, nos aniversários. E nesse momento, vocês olhem para essa foto. E vocês vão perceber que tudo está perfeito. Mas se percebam se estão se sentindo felizes ou não com essa imagem. Qual é a sensação de olhar para essa foto? É importante que na nossa vida a gente faça uma investigação interna para ver como estão nossas insatisfações, nossas ilusões e nossas frustrações. E ao encontrar-se consigo mesmo, você vai estar em harmonia e aceitação com a sua própria vida. Lentamente, vamos voltando para o aqui e agora. E a Lu vai fazer uma pequena apresentação de alguns slides para que depois a gente possa entrar num bate-papo. Como a gente tem feito ultimamente, eu apresento rapidamente alguns conceitos, introduzo algumas frases de impacto para que a gente depois possa trocar ideias, tá? Então, eu vou passar um pouco rápido para a gente dar tempo de poder depois aproveitar, tá? Então, partindo um pouco dessa ideia que o Euclides deu, né, de você imaginar porta-retratos, se vocês imaginarem na casa de vocês, com certeza, cheio de portas-retratos. E o que a gente põe nos portas-retratos? A gente coloca cenas ou momentos onde a gente se sentiu muito feliz,
teve muito prazer, era um lugar que trouxe quietude, alegria. Ninguém vai colocar um porta-retrato de um momento desastroso, triste, né? Então, vamos imaginar a nossa vida perfeita como situações, cada um vai ter uma situação diferente. Essa ideia de vida perfeita é muito individual, muito pessoal de cada um. Então, às vezes, é uma reunião familiar, outras pessoas gostam de estar com a natureza, num lugar assim bucólico, numa praia, outros imaginam uma vida perfeita tendo uma casa no pé na areia. Enfim, cada um de nós vai ter uma sensação diferente como é uma vida perfeita. Outros relacionamentos amorosos, ou uma vida profissional de sucesso, ou amizades, ou uma casa gostosa, com um cantinho gostoso para receber pessoas. Enfim, é importante vocês começarem a ter uma noção do que é uma vida boa e uma vida que traz satisfação e alegria, né? É como Euclides falou, se a gente imaginasse um porta-retrato e colocasse ele dentro de uma bolha, né? Como seria? É importante vocês terem essa ideia do que é uma vida perfeita, né? E como eu falo, de repente, se a gente tem filhos e o filho começa a se drogar, ou o filho começa, eu não gosto de tatuagem, de repente ele se tatua inteiro, ou de repente a minha família era para ser uma família maravilhosa, família Doriana, e de repente eu e meu marido a gente começa a discutir demais, ou de repente o país que a gente vive né, o governo é ruim, uma roubalheira em todos os sentidos, ou se no trabalho eu tenho um gestor, uma pessoa acima de mim que me oprime, me esmaga, enfim, ou se aqui embaixo alguém me trai, quer dizer, o que a gente faz com tudo isso que acontece, né? Então, aquele conceito de porta-retrato, de vida perfeita, começa a desmoronar, ele vai ruindo diante da realidade da vida. Na realidade, essa é a realidade da vida, né? Um dos grandes conflitos que a gente vive, que a gente começa a experimentar, é que intelectualmente a gente acha que existe vida perfeita, ou se a gente não tem muito claro na consciência esse conceito, mas a gente tem uma sensação emocional de que a vida é perfeita, é todo mundo sorrindo, uma casa gostosa, em ordem, os filhos sorrindo, enfim, né? Ou um trabalho que seja de sucesso e todo mundo convivendo bem, né? E a gente vai percebendo que a gente começa a se decepcionar, né? A nossa vida começa a juntar frustrações, começa a juntar tristezas, decepções, né? E a gente começa a se ressentir contra essas decepções e frustrações, porque o mundo lá fora não se mantém rigidamente naquele porta-retrato que vocês precisam entender que é a idealização pessoal de cada um, né? Então, a gente começa a perceber, tem que ter consciência do quanto a gente começa a forçar e exigir para que o mundo lá fora se encaixe, se adeque ao meu porta-retrato, né? Então, muitas vezes o sofrimento que a gente tem quando algo começa a sair do meu porta-retrato, aqui eu só estou usando essa figuração, mas isso é o que acontece realmente. De repente eu tenho um filho rebelde, se de repente o ambiente de trabalho eu tenho um gestor meio hostil, quer dizer, a gente começa a se ressentir e a gente vai tentar fazer com que tudo volte ao meu sonho de consumo, né? Tentando manipular e controlar milimetricamente as pessoas que escapam do meu sonho, né? E daí, se a vida realmente for imperfeita, e se a vida for simplesmente real, né? E imperfeita, daí a gente começa a não desfrutar, a nossa felicidade começa a despencar. E daí
a gente começa a dizer se os meus familiares, esse ser bem grande, se os meus familiares, se os vizinhos, se o meu trabalho, se a minha vida, se os meus relacionamentos forem imperfeitos ou não forem de acordo com o que eu esperava, que era o mais fácil, isto acaba virando uma condição. Então, a vida perfeita está atrelada a uma condição rígida e sonhada. E não só rígida, do meu ponto de vista, mas eu também, sem ter consciência, eu aprisiono as pessoas para que elas fiquem dentro do meu sonho, senão talvez eu não consiga ser feliz, né? E a gente começa a se ressentir, porque lá fora as pessoas saem do que eu imagino para elas. Negam. Isso, gente, emocionalmente é completamente diferente de talvez intelectualmente a gente fala isso não é verdade, mas emocionalmente sim. Qualquer pessoa que saia do que eu imagino ou do que eu sonho, eu começo a me ressentir. E neste meu ressentimento eu começo a fazer uma força contrária para tentar colocar a pessoa de volta naquele meu sonho de consumo, né? Os pais fazem muito isso, né? Hierarquicamente, os pais querem que os filhos entrem na linha, ou sejam de acordo com os sonhos deles. E muitas vezes os filhos se rebelam e são o oposto do que a gente imagina. Isso causa muito sofrimento. Então, esse é um dos grandes conflitos e confusões que acabam atuando dentro e desgastando os relacionamentos, né? Experiência emocional, a gente sabe que não existe pessoas, nem eu, e nem situações perfeitas. Mesmo que eu idealize emocionalmente, há um gap, há uma distância enorme entre o meu sonho idealizado e a realidade. Eu sei conceitualmente, intelectualmente, eu sei que isso não é possível, mas o meu campo emocional tem essa exigência, passa a ser uma exigência de uma perfeição desejada. E o pior, e comece a imaginar, isso eu estou trazendo, né, conceitos para vocês, reflexões, imagina que uma família de 5 pessoas, 4 pessoas, cada um, vocês concordam comigo, cada um vai ter um sonho para si próprio e um sonho com relação a essa família, por exemplo, né? Então, cada um vai ter um sonho diferente, um desejo diferente. E aí já começam os atritos, né? Então, a capacidade de sentir alegria para nós que estamos nesse conflito emocional vai depender, né, de uma forma muito obstinada, porque tem que ser do meu jeito, e de uma forma muito imatura, vai ter que ser do meu jeito, senão não consigo ser feliz. Eu não consigo conceber uma possibilidade de felicidade, de uma vida boa, se não for conforme a minha idealização. Então, isso é uma coisa que traz muito sofrimento, né? E daí a gente busca, a gente aceita a imperfeição que se apresenta e a gente busca internamente uma pessoa evoluída, ela lida com a realidade, se algo a desagrada, ela vai buscar internamente uma solução para essa equação. E não tentar, como a gente faz de uma forma muito imatura e até cruel, porque é como se a gente quisesse que o outro estivesse a nosso serviço. Eles não tivessem, é como se eu retirasse a liberdade do outro e ele tem que jogar o meu jogo, né? Então, a proposta do Petrarch é trazer essa reflexão para todo mundo e essa última frase é importante. Embora possa parecer estranho, né? Quanto mais a gente aceita a imperfeição, na realidade, a imperfeição é a realidade, e mais nós aprendemos a lidar com a imperfeição, ou não mais com os meus sonhos rígidos, mais alegria eu terei
e mais independência eu terei e darei independência e liberdade para os outros. Isso é importante vocês compreenderem. O amadurecimento, uma pessoa madura, ela precisa se aceitar, porque ela se reconhece também na realidade de quem ela tem um monte de qualidades, um monte de talentos, um monte de capacidades, mas ela também tem fraquezas, tem falhas. Então, nessa realidade, a gente vai saindo de um estado também de autoperfeição, idealização de uma autoimagem, para uma aceitação da melhor Luciana que eu posso ser hoje, né? E nesta minha aceitação da minha imperfeição, mas da melhor possível que eu posso ser hoje, eu também aceito como a realidade das pessoas lá fora, né? Com essa frustração, a gente fica porque o filho tem tatuagem e eu não gosto, ou sei lá, estou dando um exemplo qualquer, né? Essa frustração é totalmente desnecessária e ela mina a possibilidade de um relacionamento entre pais e filhos por causa de uma questão que foi imposta e não foi aceita, né? Então, no Patrick ele vai nos ensinar que grande parte das nossas frustrações elas são desnecessárias neste ponto de vista de amadurecimento, na hora que eu tomo consciência do que está me frustrando, e não de uma forma imatura e cruel, mexendo no mundo externo, né? Então, de novo, ao aceitarmos a nossa imperfeição, ou seja, a gente não pode mudar o mundo lá fora, mas sim a gente pode mudar a nossa idealização de uma perfeição. Aqui está uma chave grandiosa. Tá? Então, quando a gente assume essa responsabilidade, que a gente vai criar a nossa nova idealização, ou nem mesmo idealização, simplesmente uma aceitação de como a vida, as pessoas se apresentam a nós, e não de uma maneira rígida, reagindo e querendo colocar as pessoas dentro de um porta-retrato, essa criação interna e essa modificação interna a partir daquele porta-retrato, a chave é o porta-retrato que eu idealizei, né? Então, viver na realidade e não no sonho de uma perfeição irreal, mas vivendo na realidade, a gente não é que a vida não vai apresentar problemas para a gente, sim, vai apresentar. A gente não precisa ser perfeito, a gente pega esses problemas, olha para dentro e vê da melhor forma e com maior adaptabilidade, flexibilidade, como eu posso mudar o meu olhar. E em vez de me manter de uma parede rígida, estagnado e manipulando todo mundo, eu questiono as minhas idealizações. E o meu conceito de felicidade tão estrito, tão pequeno, condensado a um porta-retrato, né? Então, na realidade, a vida vai se apresentar não como perfeita, mas como uma vida real. As pessoas vão se apresentar como elas de fato são, e quanto mais eu estiver na realidade, mais eu aprendo dentro de mim, liberto crenças, conceitos, amarras, e eu torno a vida perfeita dentro do que é possível. A gente não fica numa forma passiva, querendo que venha pronto, mas a gente se modifica o tempo todo. Se algo me incomoda, eu questiono e liberto, tá? Isso aí a gente já vai falar um pouquinho melhor. Só para comparar agora e terminar, as diferentes posturas. Uma pessoa imatura, ela não aceita os outros e a própria vida como ela é, na realidade, a gente quer imputar lá fora um sonho de consumo, uma vida fácil, que seja mais fácil para eu digerir, né? A gente quer tudo do nosso jeito, a gente passa a ser
pessoas obstinadas, intransigentes às vezes, porque a gente não consegue se abrir e ampliar os nossos conceitos e incluir, talvez, outras perspectivas, outras possibilidades das outras pessoas com quem a gente vive. A pessoa imatura, ela vive frustrada e se queixando o tempo todo, né? A gente culpa externamente, sempre está apontando o dedo para fora, para a situação, sempre dizendo: eu não sou feliz por causa de um filho, eu não sou feliz por causa do governo, eu não sou feliz por causa de um, sei lá, de um casamento, eu não sou feliz por causa de uma amiga. E eu, ao culpar fora, eu tiro de mim, sem ter consciência, eu tiro de mim a minha possibilidade de mudar qualquer situação de uma forma madura, grandiosa e real, tá? E a gente, então, a gente não aprende com as imperfeições e a gente nem busca esses potenciais que a gente teria de se adequar, mudar, se adaptar e tudo mais, né? Quando a gente está nessa postura imatura, a gente reage ao mundo e às pessoas, a gente reage à vida, né, como se a gente fosse vítima e está sempre reagindo e reclamando, ou se queixando, ou controlando, né? A gente exige do mundo externo algo diferente, uma perfeição, e a gente não aceita, ou a gente não mergulha internamente para a gente achar a nossa flexibilidade, quebrar essas regras tão rígidas, transcender e ampliar o nosso campo de visão, né? E aí a gente não desenvolve flexibilidade para fazer novas escolhas, sair do sofrimento e evoluir. A gente fica estagnado, sofrendo, lamentando e etc., né? E lutando e forçando e manipulando para que tudo se enquadre. Então, a ação a partir do crescimento, que uma pessoa começa a se tornar madura, ela aceita quem nós somos e também ao outro e também a vida, exatamente como a vida é, as pessoas são. E eu enxergo a realidade das pessoas, é diferente, completamente diferente. É uma frase dessa apostila que ele fala: faça distinção entre perfeição e crescimento. Se você deseja crescer e se perceber que só pode crescer um passo de cada vez, embora ainda esteja longe da perfeição, não haverá como estagnar. A aceitação da imperfeição não significa o desejo de ficar estagnado. Significa apenas que você sabe que jamais poderá tornar-se perfeito nessa vida. Pelo menos eu acredito que não. Tenho muito trabalho ainda pela frente. Mas deseja de todo o meu coração crescer, modificar, evoluir, transcender a mim mesma, né? Transformar a mim mesma em todos os aspectos possíveis. Então, a imaturidade, a pessoa é estagnada, ela é rígida, ela não tem jogo de cintura e não tem maturidade. E uma pessoa livre, liberta, né? Ela rasga o porta-retrato. Ela rasga essa condição fechada. E ela se coloca na vida de peito aberto, coração aberto. Como eu posso modificar quando algo me desagrada? Eu busco dentro de mim essa capacidade de mudar o que é imperfeito para tentar trazer o perfeito. Eu mudo, não forço o mundo lá fora a fazer isso, tá? Era isso. Aqui tem os nossos telefones, mas depois eu vou passar por escrito para vocês e agora a gente começa o bate-papo nosso. Pronto, Euclides. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Quem que tem uma vida perfeita? Alguém quer falar? Alguém que está com a vida perfeita em todos os sentidos?